Perfil de um artista. Esta rubrica, a mais humana da Rádio Portuguesa, produzida e realizada por Igrejas Caeiro, leva semanalmente à casa do ouvinte a possibilidade de convivência com os intelectuais da nossa terra. Transbordando os limites do restrito público musical, o maestro Pedro de Freitas Branco é o nosso diretor de orquestra de maior repercussão nacional e internacional. Mesmo sem nunca ter assistido a qualquer concerto, o ouvinte distraído, ao escutar o nome de Pedro de Freitas Branco, associa-o imediatamente com a Orquestra Sinfónica Nacional e com alguns programas de boa música levados ao seu receptor através da emissora nacional. Será, pois, a voz do maestro Pedro de Freitas Branco que hoje animará o nosso diálogo de todas as semanas. Qual é o seu nome completo? O meu nome completo, tal como figura no meu passaporte, é Pedro António da Costa de Freitas Branco. Onde nasceu? É em Lisboa, na Rua da Quintinha, 35. Gosta de recordar a sua infância? Sim, não tenho senão boas recordações da minha infância. Graças a Deus e aos pais excepcionais que tive. Quando passa pela sua casa, pela casa onde nasceu, tem qualquer emoção? Sim, sobretudo aqui há anos desapareceu de lá uma árvore que tem para mim recordações, porque na altura em que eu estava a aprender simultaneamente o português, o francês e o inglês, essa árvore serviu para me ensinar como se dizia árvore em inglês. Apanhei uma descompostura da minha professora, que estava lá em casa, a Miss O'Connor, e que não admitia que eu não soubesse ainda que uma árvore que se dizia tree em inglês, e eu cada vez que passava lá e via essa árvore lembrava aqui é que eu aprendi como é que se diz árvore em inglês, foi com esta mesma árvore. Então. Lembra-se das escolas por onde andou? As escolas, claro, foram as mesmas que quase todos os meus compatriotas. Estive no liceu, ainda apanhei o velho Liceu do Carmo durante 2 anos. Depois transitei para o Passos Manuel. De resto, o Liceu do Carmo era o Liceu Passos Manuel. Pois é. Que depois foi ali para Jesus, o que para mim foi muito cómodo porque morava na Rua do Século. Depois ainda tive que ir fazer uns 2 exames do liceu também ao Funchal, porque o meu pai foi chamado para junto do meu avô, que estava com muita idade e tinha muito trabalho. Tivemos que lá estar 2 anos na Madeira, ainda lá fiz o 5º e 6º ano, e depois de ter o meu 7º ano de Ciências, matriculei-me no Instituto Superior Técnico, onde também tive com discípulos e grandes amigos. Olha, um deles foi o Eduardo Pacheco, que foi meu condiscípulo. E os seus estudos de música? Meus estudos de música começaram ainda muito antes de entrar no liceu. Portanto, simultâneos com a cultura geral? Sempre. O meu pai era um grande amador de música. E o meu irmão Luís, como sabe, nós perdemos há pouco tempo. Esse nem acabou o liceu, esse foi logo. Há, portanto, uma tradição musical na família? Sim. O seu pai tocava qualquer instrumento? Meu pai tocava instrumentos de corda, tocava violino e violeta, bastante bem, enfim. Mas tinha sobretudo um irmão, um tio meu, tio João de Freitas Branco, grande homem de teatro, o introdutor do Ibsen em Portugal, traduziu o Ibsen. Depois muito versátil, porque passava do Ibsen para o Oscar Wilde. O Oscar Wilde adaptando-se perfeitamente aos estilos. Falava 14 línguas. E eu lembro-me em casa do meu pai, às vezes juntava-se ele com o Consigliere Pedroso, que também falava algumas, e tinham conversas em russo, espetáculo. Em norueguês. É um autêntico espetáculo. Era uma pessoa extraordinária. E deixou ao meu irmão Luís uma biblioteca de 27.000 volumes. O seu irmão era realmente uma pessoa espantosa também. O meu irmão era uma enciclopédia, também. Sim, tinha herdado um pouco, porque o meu irmão era mais um produto ainda desse meu tio do que do meu pai, sabe? Quer dizer, viveu fortemente esse ambiente da vossa família. Muito. Não. O meu tio era um filósofo, também era formado em filosofia na Universidade de Heidelberg, se não estou em erro. Encaminhou toda a sua educação no sentido de um curso superior que não tinha nada a ver com a música? Não, porque o meu pai, depois de ver, enfim, a orientação que levava ao meu irmão, teve um pouco de receio, justificado, na verdade, enfim, dois filhos, enfim, seguiram o mesmo rumo, apesar de que esse meu tio João dizia, deixa, porque isto é
que é que tu queres? Isto, contra estas coisas não se deve lutar. E o meu pai, apesar de tudo, enfim, meteu-me um violino e um arco na mão quando eu tinha 6 anos. Não é? E o meu irmão, que já nesse tempo estudava violino, foi o meu primeiro professor. E depois tivemos o mesmo, que era um espanhol, discípulo do Sarrazate, o Dom Andrés Gonhi, que morava ali na Praça do Príncipe Real, que tinha vindo para professor do conservatório. E que foi o meu primeiro professor de violino. Professor particular? Professor particular. Nunca esteve no conservatório? Não, nunca estive no conservatório. Estudos todos de música, filos, enfim, com professores vários, nacionais e estrangeiros, e o meu primeiro professor de música foi o falecido Padre Borba, que tantos alunos deixou, e que era realmente um grande pedagogo. E quando é que se deu realmente essa viragem na sua vida de deixar o superior técnico onde estava? Foi pouco depois da morte do meu pai. Não, a morte do meu pai coincidiu com a guerra, ou antes, com o fim da Guerra de 14. O meu pai morreu em 29 de outubro de 1918 e a seguir veio o armistício, não é verdade? E eu, que nessa altura andava com coisas de serviços militares, eu tinha precisamente 20 anos. Depois encontrei-me realmente na necessidade de ganhar qualquer coisa, e abandonei um pouco a ideia do Instituto Superior Técnico, embora continuasse a estudar. E, enfim, comecei realmente a pensar seriamente na música. Mas ainda, enfim, trabalhei mesmo fora da música. Eu tive vários jobs remuneradores, até que um dia me confiaram, os amigos meus confiaram a direção de coros e de orquestras e coisas para festas de caridade. Já, de resto, durante a guerra isso tinha acontecido. Como amador eu tinha feito imensas óperas e operetas e concertos, em que era eu o ensaiador e eu tomava parte, eu cantava, porque eu também estudei muito canto. Estudei canto durante 5 anos. E já, portanto, me tinha singularizado um pouco nesse campo. Depois, confiaram uma vez uma direção de umas óperas, em que entravam os cantores que havia nesse tempo, alguns até muito notáveis, o Luís Macieira, o barítono, o Tomás Alcaide, que começava nesse tempo. Eu estou-lhe a falar em 1927, 26. Vão 30 anos. Exatamente. Foi uma espécie de revelação, até mesmo para mim. E eu, que já tinha pensado em dedicar-me à música, mas que nunca me tinha parecido suficientemente segura a carreira. Segura a carreira e bastante completa a minha preparação, porque é claro, eu tinha estudado tudo quanto se pode estudar em matéria de música. É claro, quase um autodidata. Auxiliado, é claro, muito pelos exemplos que tinha em casa do meu irmão, enfim, claro, e o meu irmão foi sempre, pode-se dizer, um professor para mim. Na verdade, fui um dos muitos discípulos dele, a não ser, é claro, no canto e no violino, enfim, já era nos instrumentos. Agora, propriamente na parte, enfim, harmonia, contraponto, fuga, orquestração, tudo isso, é claro que o meu irmão foi para mim, enfim, o professor foi realmente ele. Depois, é claro, viajei. Nessa altura eu tinha estado já em Londres bastante tempo, em 1925, onde tinha encontrado Bruno Walter, por exemplo, o grande chefe de orquestra, que me tinha dito: mas você não é senão um músico e não pode ser outra coisa. E era o Bruno Walter, que era muito amigo do rei Dom Manuel, que estava lá exilado, e foi até quem me apresentou, foi o rei Dom Manuel. E ele é que me meteu um pouco o veneno do corpo, como de resto já tinha feito o velho Mancinelli aqui em São Carlos. Também já tinha entusiasmado. Já tinha notado em mim certas tendências. E não há dúvida que uma vez vindo essa revelação, aquilo foi rápido, porque logo me vieram pedir, enfim, para eu fundar os concertos sinfónicos de Lisboa, no Tivoli, ali em 1928. Foi logo a seguir a essas minhas primeiras armas. E esses concertos é que definitivamente, enfim, me decidiram, porque eu até aí ainda não me encontrava, como digo, com suficiente autoridade, com suficiente bagagem. Mas nessa altura compreendi que realmente tinha chegado o momento, e tivemos ali 3 ou 4 temporadas de concertos no Tivoli. Na mesma altura que havia também concertos no Politeama? Não, já tinham acabado os concertos do Politeama. Quer dizer, os do São Luís ainda prosseguiram com o Maestro Blanco durante 1 ano ou 2, mas quer dizer, nunca houve propriamente sobreposição.
Os do Politeama parece-me que ainda duraram um bocadinho mais, talvez, mas enfim, pode-se dizer que foram a seguir a esses. Porque os que foram simultâneos foram os do São Luís e os do Politeama. Esses é que foram simultâneos durante muitos anos. Com o Maestro Blanco e o David de Souza primeiro, depois com o Viana da Mota em lugar do David de Souza e depois com o Maestro Fão. Nessa altura havia realmente um movimento musical muito mais importante que agora. Sim, e sabe, depois os domingos à tarde não havia senão isso. Não havia o futebol, não havia esta coisa. E era o refúgio artístico das pessoas. Os domingos às 3 horas não se fazia outra coisa senão ir aos concertos sinfónicos. É claro, e havia até, e depois houve esta coisa, sabe? Havia partidos, na verdade, os partidos do David aliás, Sousa. São ótimos para discussão. É, evidentemente. Aquilo que hoje acontece entre o Sporting e o Benfica acontecia nesse tempo entre o Blanco e o David Sousa. Parece-me que nesse tempo estavam mais dentro da razão, não? Claro, eu sou suspeito de responder a essa pergunta. Mas é claro, a meu ver, não há dúvida nenhuma. Não se ganhou muito, não. Depois de toda esta caminhada na sua carreira, parece-lhe que se tivesse enverdado pelas coisas técnicas do seu Instituto Superior Técnico, portanto pela engenharia, não é verdade? Sim, sim. Teria obtido melhores resultados ou não está nada arrependido de ter seguido a carreira artística? Nada, porque a preparação matemática que tive, que ainda foi bastante levada até um certo ponto de aperfeiçoamento, ainda fui aluno do Dr. Mira Fernandes, enfim. Essa preparação matemática, parecendo que não, foi para mim uma disciplina grande e de que não estou nada arrependido de ter feito, mas também não estou nada arrependido de não ter prosseguido, porque eu devia ter dado um mau engenheiro, isto aqui é verdade. Qual é o diretor de orquestra de fama mundial cuja carreira gostaria de igualar? Igualar, não tenho tanta ambição, mas para mim o grande diretor de orquestra ainda foi e ainda sempre será, enfim, o Toscanini, que eu tive a ocasião de conhecer muito de perto, como de resto conheci muitos outros. Acabo de lhe falar no Bruno Walter, e tenho conhecido, enfim, todos os grandes diretores de orquestra. Os grandes diretores, enfim, de quem alguns deles até sou amigo. Ainda hoje me fui despedir de Sir Thomas Beecham, que foi hoje daqui de Lisboa, enfim, que eu conheci ainda na força da vida e fazendo uma carreira brilhante. Mas é claro que o Toscanini era uma pessoa que não se podia, era inigualável, sabe? Era uma pessoa porque não só era contagiante o fluido desse homem enfim, a sua técnica de diretor. A sua técnica era prodigiosa e o temperamento, e sobretudo era isto, emanava dele qualquer coisa que fazia com que ele agarrasse numa cadeira e fizesse música com ela, sabe? Transformava em música tudo aquilo em que tocava, sabe? Parece que o povo italiano soube compreendê-lo e fez-lhe uma despedida carinhosíssima. Interessante, foi muito interessante. É a grande compensação dos artistas, é esse conhecimento do povo pela sua arte e o seu agradecimento. Sem dúvida, sem dúvida. Qual foi o momento definitivo em que o grande público começou a notar o seu nome? Também me é difícil, é claro, falar assim tanto de mim, mas depois desses concertos terem começado aqui no Tivoli, é claro, o meu nome já era conhecido lá fora, porque eu, como eu lhe digo, tinha viajado bastante e tinha procurado... Fez a sua carreira de fora para dentro. Tanto quanto possível, exatamente, frequentar os meios de que me poderia advir qualquer aperfeiçoamento e qualquer conhecimento, enfim, sobretudo da época atual. Porque, é claro, conhecimentos de matéria de música clássica e tudo isso, enfim, para isso bastava o que eu tinha já aprendido. Mas é claro que a atmosfera contemporânea, que foi tão interessante, aqueles anos que nós vivemos enfim, pode-se dizer desde o princípio do século, mas sobretudo ali entre as duas guerras. Sim, a seguir à Guerra de 14 foi... Havia realmente uma intensa vida cultural. Extraordinária, porque, é claro, foi a época, na verdade, foi a época de bailados russos, que tiveram uma influência grande, como sabe, no desenvolvimento da música contemporânea. E houve realmente umas personalidades que irradiaram, compreendo, houve aquela descoberta, por exemplo, da música espanhola, através do Manuel de Falla, do Albéniz, do Granada. Depois houve os russos. Depois, antes já tinha havido os russos, com o Boris Godunov, o Mussorgsky, e depois, que mais se acentuou com os bailados russos, é claro que revelaram então coisas, enfim, desconhecidas, como já não digo o Rimsky-Korsakov, que já era conhecido aqui através dos concertos do David de Souza, mas enfim, o Tcherepnin e outros, e sobretudo o Stravinsky, que o Diaghilev foi descobrir quando ele era, enfim, praticamente desconhecido, e a quem confiou imediatamente a composição do Pássaro de Fogo, de Petrushka, do Sacro du Printemps,
Realmente música que trazia uma nova mensagem, revolucionava. Era a nova linguagem, sem dúvida nenhuma. Ainda não falou do Ravel. Bem, o Ravel, é claro, foi compreende exatamente que falo nele, especialmente. Entre as pessoas que eu procurei conhecer, porque era de todos eles talvez o que eu mais admirava, clavei imediatamente umas relações com ele que não me esqueço e que não posso recordar sem uma pontinha de emoção. E estando eu a dirigir em Bilbao, ainda durante os meus concertos do Tivoli, eu tinha convidado um chefe de orquestra estrangeiro, não sei se o Arbós, se o Goldschmann, este que esteve cá no ano passado, a dirigir aqui uns concertos, enquanto eu ia fazer uns concertos a Bilbao, onde me tinham conhecido e onde me queriam lá, que foi a primeira terra estrangeira onde eu dirigi. E quando estava lá recebi um telegrama do Ravel, ou antes do Bockel, que era agente dele, seu secretário representante, pedindo-me para vir dirigir em Paris o Festival das Suas Obras, em que se ia estrear o concerto de piano, concerto para as duas mãos, não o concerto à mão esquerda, concerto em sol. E eu, que tinha casado um ano antes, voltei-me para a minha mulher, que estava lá comigo, e disse: olha, aqui tens tu a oportunidade, porque eu tinha recusado já vários convites para dirigir em Paris. Mas é claro, Paris metia-me um bocado de medo, porque nesse tempo, sobretudo mais ainda do que hoje, era realmente um centro de crítica extraordinário e de grande repercussão artística. Então era preciso, enfim, a gente ter estar à altura. E então disse: aqui está a oportunidade, porque é claro, vai lá a crítica toda, é certamente um sucesso enorme, enfim, pelo menos de público. E aceitei, e foi, portanto, em janeiro de 1932 que se verificou esse meu debut em Paris, na Salle Pleyel, 3.000 pessoas, e ficaram sem bilhete umas 400, segundo me disseram depois, a crítica toda, e o Ravel dirigiu apenas o novo concerto e o bolero no fim. Isto era a coisa dele, que ele gostava muito de dirigir o seu bolero. E o resto fiz eu. Fiz o programa todo, o Daphnis e Chloé, a Valsa, a Rapsódia Espanhola, a Pavana, enfim, o resto do programa foi... Quer dizer, que não só debutei com um programa de grande interesse, e, sobretudo por causa da estreia do concerto, mas debutei apadrinhado, na verdade, pelo Maurice Ravel, que me tinha, enfim, apresentado à orquestra, que, enfim, e com um cartaz em que figurava o meu nome ao lado do dele. Era uma introdução magnífica. É claro. Mas dizia-se que o Ravel tinha uma predileção especial pelas suas interpretações das obras dele. Bem, isso até certo ponto parece justificar o telegrama que ele me mandou, na verdade. Ele tinha muitos outros chefes a quem se podia ter dirigido, e se ele me mandou esse telegrama foi porque, pelo menos, não desgostava daquilo que eu fazia. E uma vez disse à minha mulher, depois de ter ouvido uma das minhas interpretações do Daphnis e Chloé, com aquela modéstia que o caracterizava, encontrou a minha mulher no corredor do teatro, no fim do concerto, e disse: sabe, Madame Freitas Branco, acabo de fazer uma descoberta muito agradável. Disse: o que é? Que o Daphnis e Chloé é uma peça de efeito. Eu não sabia. Há uma gravação comercial sua com a Pavana, não há? Com a Pavana há mesmo duas. Há uma muito antiga da Colômbia e há uma agora que teve o grande prémio do disco há 3 anos, do Quartet Thompson, que é distribuída pela Decca. Com que orquestra? Com uma orquestra que se formou especialmente em Paris para fazer estas gravações, a que deram o nome de Orquestra do Teatro dos Campos Elíseos, porque as gravações fazem-se no Teatro dos Campos Elíseos, por mais não. Tem boa acústica, possivelmente. Admirável, e é a corda da Orquestra d'Amoureux, os solistas do sopro são da Sociedade de Concertos Conservatório, e os metais e a bateria são da Ópera de Paris. Quer dizer, a linguagem futebolística é uma seleção. É uma seleção, e admirável. Deu tão boas provas que agora tem sido adotada. Quer dizer, já vai criando corpo e unidade. Já. Aí fiz eu a valsa, fiz o bolero, o famoso bolero, fiz a Pavana, fiz as valsas, fiz já metade da obra do Ravel. Se neste momento tivesse de organizar um concerto, neste momento exato, quais eram as 3 obras que escolhia para dirigir? Isso é um pouco difícil. Olha, agora tenho que organizar um no dia 28, e como é o 20º aniversário da morte do Ravel, lá vamos fazer o que não fazemos há muito tempo, de resto, prestar-lhe uma homenagem. Um festival Ravel. No dia 28, porque faz 20 anos da morte dele. Agora, as 3 obras, não sei, depende talvez um pouco do público. Se fosse, por exemplo, em Lisboa, seria talvez mais fácil, porque, enfim, é um público mais aberto. Exatamente, e mais ecléctico, digamos assim.
É mesmo até interessante notar que há compositores que aqui quando eu comecei em Paris, por exemplo, em 1932, ainda eram considerados rebarbativos como o Brahms, e que eu aqui em Lisboa, nesse tempo, já os fazia aqui no Tivoli, enfim, com agrado o nosso público. Sim, porque lá fora há certas terras que têm ficado um bocadinho para trás com aquelas suas predileções pelo Tchaikovsky e pelo Sibelius. Ficam sempre agarrados aos mesmos autores. Exatamente. Depois as gerações sucessivas vão... Agora aqui, sabe, aqui realmente enfim, uma sinfonia do Brahms, por exemplo, ou uma valsa do Ravel, ou uma Petrushka do Stravinsky, enfim, uma mistura de clássico com moderno, na verdade, tem-se-me sempre afigurado programas, enfim, de agrado geral. Gosta de dirigir perante grande multidão ou prefere o auditório para uma elite limitada? Falar com franqueza, não tenho preferência, sabe? Não tenho preferência porque me abstraio absolutamente disso. Talvez seja por estar de costas voltada. É claro, quando a gente se volta depois e vê muitos milhares de pessoas, é claro que talvez a emoção é maior. A emoção é maior, o despertar, digamos assim, porque é um verdadeiro despertar por vezes. E sabe também uma coisa que nos faz, não só a mim, isso não sou eu o único, vários dos meus colegas já me têm dito a mesma coisa, e algum deles eminentes. O que nos tem feito também ligar menos importância a isso, a massa, é o advento da rádio, sabe? Sim, estão em contacto com a multidão sem a verem. Habituámos-nos aos concertos em estúdio, na verdade, aos concertos en différé, como dizem os franceses, em gravação. Habituámos, portanto, um pouco a não respirar a mesma atmosfera que o Mas não lhe parece que há uma frieza quando se faz um concerto em gravação que não corresponde... Sem dúvida. Há uma coisa que eu queria até perguntar, que é o seu esforço, que aliás se nota muitas vezes numa transpiração profunda e grande. E notória e conhecida em toda a parte. não é tão flagrante quando faz uma gravação em estúdio, quando está presente no auditório, não é verdade? Portanto, há uma influência nervosa. Sim. Bom, sabe, essa coisa da transpiração e do cansaço também depende... Da obra? Não. Depende do número de ensaios que a gente teve. Se a peça está suficientemente ensaiada, pode-se dirigir quase sem transpiração. Mas, em geral, isso acontece tão poucas vezes. Infelizmente, em toda a parte. Pouco tempo material. Que, olha, durante os 4 anos em que eu estive presidente da Orquestra Lamoureux, porque eles nomearam-me logo a seguir esse concerto Ravel. Logo a seguir, não. No ano seguinte. Ainda dirigi o Cologne, o Padoue, e só em 33 é que fui então nomeado para o Lamoureux, onde estive 3 ou 4 épocas sucessivas. E aí, as casas estavam sempre à cunha, mas a primeira fila da Salgavo só em última análise é que se vendia, porque eu nesse tempo tinha bastante mais cabelo do que tenho hoje, e as pessoas preferiam outras filas, porque naquela ficavam às vezes regados pela minha transpiração que o meu cabelo projetava para trás dos gestos e tal, chegava a atingir a primeira fila da Salgavo, que de resto é absolutamente em cima do estrado, é quase. Pois. Já lhe aconteceu alguma vez ter vontade de adiar um concerto por não estar com a disposição necessária? Embora não pudesse adiar, mas intimamente, se eu hoje me pudesse furtar desta obrigação? Sim, muitas vezes. E sobretudo, repito, sempre pelo mesmo motivo. Quando a gente sente que o concerto não está à nossa vontade, não está bem preparado, e que não somos um Toscanini para fazer o que ele fez, ainda não há, umas dezenas de anos, talvez, há 10 ou 12 anos, telefonou-me o nosso representante comum lá, que era o Valmalete, que morreu este ano, dizendo-me, imagina como acontece, você sabe que o Toscanini faz amanhã aqui a 9ª Sinfonia. Digo, sei, estive hoje no ensaio geral, aquilo é uma coisa genial, está admirável. Pois imagine você que o Toscanini acaba de me telefonar a dizer que não faz o concerto se não tiver amanhã de manhã às 9 horas mais um ensaio, porque esteve a pensar que há ali uns compassos que ainda não estão certos. É claro, e com o temor... E é claro, como o Valmalete não conseguiu reunir toda a orquestra, os coros, os solistas e tudo para o dia seguinte, o concerto teve que ser adiado porque o Toscanini estava... indeciso. Havia uns compassos que ainda não tinham corrido como ele queria. Ora, é claro, se todos nós pudéssemos fazer isso, é claro, nunca teríamos, talvez, essa indecisão que me falou, essa vontade de adiar. Adiava mesmo, não ficava só com a vontade. Olha, eu lembro-me de uma vez em que realmente tive vontade de estar em toda a parte, menos no sítio onde ia dirigir, foi em Madrid, quando debutei. Eu debutei em Madrid a dirigir 3 récias de Tristão e Isolda, imagino, que é sempre uma tarefa admirável, claro, das coisas
realmente das maiores satisfações que um chefe de orquestra pode ter a dirigir o Terceiro Lisboa, sobretudo que a companhia era muito boa. Mas, em primeiro lugar, estava um frio que ficou memorável. Estavam blocos de gelo em todas as sarjetas, neve por todos os cantos, enfim, a gente já não se sentia muito bem, nós, enfim, que não estamos habituados a isso. E, além disso, é claro, os ensaios não tinham sido muitos e a obra é das tais que eu queria realmente levar o melhor que pudesse. E lembro-me muito bem de estar-me a preparar para ir para esse espetáculo, tanto mais que eu estava só, a minha mulher não me tinha podido acompanhar, e de ter tido um ardentíssimo desejo de fugir para qualquer parte que não fosse para o teatro onde isso se ia verificar. Considera-se uma pessoa moderada ou irascível? Parece-me que tenho mudado um pouco, sabe? Eu fui bastante irascível. Fui Zangava-se com os seus músicos? Sim, muito. E talvez nisso também o Toscanini me tenha sido útil, como exemplo. Muitíssimo útil, porque em Monte Carlo, uma vez falando de uns concertos que ele tinha dado em Paris em 1908, apareceu lá um senhor português com um contrato dizendo: mestre, lembra-se disto? Era no tempo em que eu era violinista. Foi um contrato que eu assinei para tocar violino numa orquestra que você dirigiu em Paris em 1908. E diz o Toscanini: lembro-me muito bem. Eu, nesse tempo, era pior do que sou hoje. Né? E diz o outro: mas 1000 vezes, mestre. Nesse tempo era temível e temido. E ele volta-se para mim e diz-me: vês, caro. Foi uma das coisas que eu aprendi, sabes, a vida adiante. Foi preciso chegar aos 70 anos, mas durante a maior parte das coisas desgastei-me demais nessas coisas. E agora cheguei a uma conclusão: é que aquilo que não se consegue com amenidade não se consegue nunca. A brutalidade não faz efeito. Exatamente. Na terra dele ainda não são todos da mesma opinião. Ainda se mantém essa tradição do chefe de orquestra ter que ser ríspido e por vezes grosseiro. Mas nos outros países isso hoje, em primeiro lugar, já não pega, como costumamos dizer entre nós. E além disso, a eficácia está muito posta em dúvida hoje. É verdade que existe em quase todas as orquestras um espírito de reação contra o maestro, seja ele qual for? Não. As orquestras que estão sobrecarregadas de trabalho, evidentemente, o que não gostam é que lhe apareça um maestro que os trata como se eles não tivessem mais nada a fazer, como se fosse a primeira pessoa que fica, como se eles não tivessem já tido um ensaio de manhã e outra coisa. Há um estado de espírito. Sim, sem dúvida. Para isso eu recomendo às vezes a alguns alunos que tenho tido, pessoas que vêm estudar comigo, que me perguntam: mestre, há algum livro que eu deva ler sobre, enfim, a técnica do chefe de orquestra? Digo: há uns livros. Agora há um do Scherchen, que se chama Manual do Diretor de Orquestra. Isso é útil? Não lhe faz mal nenhum. Mas se você quer ler um livro verdadeiramente precioso para um chefe de orquestra, compre um livrinho feito por um antigo primeiro viola da BBC de Londres, um homem chamado Bernard Shaw. Mas não é Shaw, não é o grande Shaw, é o Shaw com S-H-O-R-E. Esse homem, por tal sinal, era vagamente meu parente, pela minha avó materna. Coincidência. E está hoje reformado, enfim, é inspetor da música, não sei onde, mas escreveu um livro admirável chamado A Orquestra Fala, The Orchestra Speaks, e cada capítulo consagrado a um chefe de orquestra diferente. Quer dizer, aos maneirismos dele, às manias, às coisas, os seus particularismos, as suas qualidades e os seus defeitos, mas vistos desde da orquestra, vistos debaixo do ponto de vista da orquestra. Ora, isso é o que eu digo às vezes aos candidatos à direção da orquestra: você leia esse livro, porque isso é precioso para nos ensinar, ou pelo menos para nos orientar para a psicologia da orquestra, quer dizer, para nos fazer pensar mais um pouco na parte psicológica, que é importantíssima. Quer dizer, o maestro tem que ser compreensivo e adaptar-se à maneira de ser de cada músico, para arrancar dele o máximo. É falso pensar que há qualquer orquestra que a priori que está contra o chefe de orquestra. Agora, o que há é, da parte dos chefes de orquestra, às vezes a falta de conhecimento dos temperamentos diversos da orquestra. Porque uma orquestra, afinal de contas, é um grupo de indivíduos, é uma unidade, é uma entidade, mas cada uma delas tem o seu temperamento, tem a sua maneira de ser. Umas apreciam uma pequenina subtileza, piada, uma coisa, enfim, que os faça rir um pouco, outros não, outros gostam mais do trabalho sério, uns gostam de repetir bastante uma passagem, os outros, quanto mais a repetem, pior. Há algumas orquestras que são orquestras de concerto, outras que são orquestras de ensaio.
Não é? E é claro que nisso também os grandes chefes de orquestra podem sempre servir-se dos exemplos do Nikisch e de outros que nos deixaram. O próprio Wagner. O próprio Wagner disse coisas acertadíssimas a esse respeito. E quanto ao Toscanini, são inúmeras. Olha, uma delas assistiu ele a massacrar a orquestra porque não lhe faziam um pianíssimo. E a orquestra já nessa altura estava quase nesse estado de espírito que acaba de me falar. Já estava quase a querer mandá-lo para o diabo, porque eles estavam cheios de trabalho, cansados, e ele ali, porque não tocavam pianíssimo. E ele percebeu, e aqui é que foi ele, percebeu, teve um lampejo e diz: mas espera, mas quem sabe se não sou eu que estou enganado? Escusado de trás dele, estava a dirigir o ensaio de cor, como sempre. Venha à partitura, vamos ver. Toda a gente se pode enganar, eu também me posso enganar. Pois percorreu a partitura com aquela miopia que o caracterizava, chegou à passagem em questão, depois com um grande sorriso, como que pedindo desculpa, diz: tenham paciência, não me enganei. Está cá pianíssimo, portanto toquem pianíssimo. Deve ter sido um truque, ele sabia de antemão. Isto é genial. Isto é genial porque é claro que evidentemente a orquestra riu, na verdade, e deixou deu graça. A detente, exatamente. Deu aquilo que se estava a tornar necessário. Qual foi a orquestra que até hoje mais agradou dirigir? Isso é que eu não lhe posso dizer, sabe? Porque depende muito, eu gosto muito da minha, porque a fundei, não é verdade? Sim, é claro. Tem um lugar à parte no seu coração. Claro, evidentemente. Lá fora, há algumas com que sou tratado com excepcional carinho, como, por exemplo, olha, a grande orquestra da BBC, de Londres, que ainda no ano passado, exatamente por esta época, me deram uma prova disso, fiz 7 concertos com ele. Gosto muito das orquestras holandesas. Há uma que é menos conhecida que o Concertgebouw, mas que eu gosto tanto como da outra, que é a da Haia, a Orquestra Residência Orquestra. E gosto então muito da Orquestra Nacional de Madrid e das orquestras francesas, a orquestra que também se chama Orquestra Nacional, que é igual à nossa, quer dizer, é mantida pela rádio, a Orquestra Nacional da Radiodiffusion Française. Ora, essa Orquestra Nacional da Radiodiffusion Française também me deu provas do carinho com que me trata sempre, ainda há poucos anos, quando se tratou de fazer uma homenagem ao grande compositor Albert Roussel, foi de mim que eles se lembraram, também me telegrafaram para eu ir dirigir o festival das suas obras, e isto até fez por lá um bocado de barulho, porque enfim, com tantos chefes de orquestra que havia lá, há quem diga que foi a viúva do Roussel que insistiu, mas segundo, enfim, me disseram lá, tinha sido a própria orquestra, da própria orquestra que tinha saído São recordações agradáveis para a sua carreira. E tem graça que a fotografia que circula por todo o mundo da Orquestra Nacional da Radiodifusão Française, eles não dizem quem é o chefe, mas a fotografia deles, a fotografia oficial, estou eu à frente. É agradável. Se fosse muito, muito rico, poria em prática qualquer iniciativa de caráter musical? Se fosse necessário, sim, é claro, eu espero. Agora vejo as coisas um pouco melhor, porque havia muito a fazer, é claro, evidentemente que na minha terra. Eu teria aqui muitas ambições, das quais fiz confidente o Duarte Pacheco enquanto ele foi vivo. E aliás, ele foi um dos homens que conseguiu realizar a orquestra, não é verdade? Foi. Devido a ele é que eu estou aqui. Eu estava fixado em Paris. Eu vivi 5 anos em Paris e sem grande tensão de voltar, sem possibilidades de voltar, visto que tinha iniciado a minha carreira lá. E foi uma carta do Duarte Pacheco que me fez vir para cá, para me pôr à frente, enfim, para fundar e organizar e dirigir a Orquestra Sinfónica da Emissora Nacional. E esse, parece que o estou ainda a ouvir. Dizer, olha, você não corra a foguetes. Já temos, enfim, a emissorazinha, enfim, modesta, mas limpa. Limpa. Agora deixe-me acabar o Teatro de São Carlos e deixe-me acabar o Castelo de São Jorge. E a seguir vai a sua sala de concertos. Porque eu tinha-lhe dito, quando ele me chamou, tinha-lhe dito, olha, veja que eu não queria, era que justamente os concertos fossem só num estúdio, porque para o chefe de orquestra ainda isto não tem tanta importância. Para o músico tem uma importância enorme. Estar no mesmo âmbito, ouvir os aplausos do público, as reações. Há um estímulo. É claro. E para isso nós temos uma lacuna enorme. Não temos uma sala de concertos. Temos que estar aí a correr teatros e cinemas e coisas. Não são nunca o ambiente apropriado.
A Câmara pensa... Ora, aí é que é. Eu digo, se eu fosse muito rico, agora já não era preciso ser, visto que eu sei que o Sr. Presidente da Câmara de Lisboa, que está pensando muito a sério nisso, e eu creio que dentro em breve teremos pelo menos uma, e se não duas, salas de concerto em Lisboa, que é uma coisa que eu reputo indispensável, porque já se falam aí em festivais de Lisboa, na verdade. Sem os locais próprios são impossíveis. Aí é que é porque é que o Festival de Edimburgo, por exemplo, é dos melhores, na verdade, porque tem... enfim, numa cidade que, afinal de contas, não tem a importância que tem em Lisboa, e afinal tem o Usher Hall, é claro, não foi o Usher Hall, como a própria palavra o diz, foi um senhor chamado Usher, que deixou uma doação para fazer aquela maravilhosa sala de concertos. Depois tem simultaneamente uma sala onde há concertos, um teatro de ópera magnífico, depois uma outra sala que tem um nome que não poderia certamente ter em Portugal, chama-se The Masonic Hall, onde eles fazem... Mas que é uma maçonaria musical, claro, não? onde eles fazem umas comédias e umas coisas de teatro, por sinal muito interessantes, reconstituições, sobretudo, de coisas medievais e de coisas do século XVII. Mas disse que há o projeto de 2 salas de concerto para Lisboa? Eu já ouvi dizer isso. Se ao menos fizerem uma e deixarem depois para fazer um teatrinho, estou a pedir a parte que me toca, não é verdade? Olha, tomara eu também. Porque, é que faz falta um teatro municipal em Lisboa. Sim, tem toda a razão. Eu gostava de perguntar-lhe ainda se lhe parece que há povos mais melómanos que outros. Sim, sobretudo a educação de certos povos, evidentemente, orienta-os mais para uma certa... para aquilo que, enfim, para a única música que eu realmente, por dever de ofício, tomo a sério. Considera. Como, por exemplo, os alemães. Na verdade, nós ouvimos correntemente operários sair das fábricas a cantar uma coisa que se vai ver, e afinal é um coral do Bach, que eles ouviram quando estavam na escola, na verdade. Porque, e, portanto, isso ficou, perdurou. Sim, claro, a formação, a preparação, na verdade, mesmo aqui em Portugal tivemos um exemplo, durante bastante tempo, um exemplo disso. O Porto, por exemplo, tinha uma formação musical superior à de Lisboa, porque tinha uma formação musical mais de música de câmara, sabe? De quarteto e sonatas. E Portugal, até ao fim do século XIX, a música em Portugal era o Teatro de São Carlos, quer dizer, era a ópera. Era o centro. E ainda por cima a ópera italiana. Quer dizer, era um público que estava... enfeudado a determinado estilo. Tinha os olhos fechados a quase tudo quanto não era a ópera lírica italiana. E por isso os povos que tiveram a ocasião, na verdade, de ser educados, na verdade, de uma certa forma, desde a escola, é claro que adquirem uma certa maleabilidade e uma compreensão, na verdade. E por isso é que os povos do Norte, em geral, são muito mais sérios na sua educação, na verdade, nas suas aspirações musicais, sabe? São mais... Mas, por outro lado, como há bocadinho tive a ocasião de lhe dizer, também às vezes caem naquele revés de terem ouvido dizer que o maior músico do mundo que era o Tchaikovsky e que o outro que era o Sibelius e tal. E é claro, sem negar que o Tchaikovsky fosse um grande músico, isso às vezes também lhe dá o mesmo inconveniente que nos dava a nós a ópera lírica italiana, não é? Quer dizer, que às vezes não veem outra coisa. Então, parece-lhe que a rádio e a televisão têm sido úteis ou más para a música? A rádio foi sem dúvida útil, e quando eu estive precisamente em Inglaterra em 1925, que ela balbuciava ainda, que eu lembro-me de ter ouvido uma Carmen feita ainda em Daventry, parece-me que era, ou não sei onde, havia só um posto, que era o 2LO, 2LO. Nesse tempo havia grandes alarmes. Dizia, eu desafio, seja quem for, dizia um grande músico inglês, de fazer ideia do que é uma orquestra se só a tiver ouvido pela rádio ou por um disco e tal. A audição direta é indispensável. É claro, isso nesse tempo, claro, era, como ainda hoje, é uma grande verdade. No entanto, a rádio e a televisão tiveram uma importância enorme, porque trouxeram à casa das pessoas obras que, se eles o tivessem ouvido diretamente, talvez os tivessem chocado, compreendo. E vou mais longe, o próprio cinema, as músicas encomendadas aos compositores modernos, para a música de fundo, ou para a música de efeito, o público de cinema habituou-se a ouvir uma música retintamente moderna, enfim, contemporânea e por vezes rebarbativa, não é? E o que o habilitou, até certo ponto, a seguir a evolução, enfim, que tem tido
que tem tido. Quer dizer, o cinema foi um veículo educador imperceptível. Agora, a rádio teve então uma grandíssima influência, foi porque acabaram, é certo, os cafés onde haviam nos músicos todos, enfim, tinham mais ou menos o seu ganho de ganhar a vida. Ou as estâncias termais no verão, na verdade, havia sempre os estetos aqui e acolá. E ao princípio disse, cá está, a rádio vai dar cabo de tudo isto vai ser o fim de tudo. Quando, afinal de contas, é claro, a rádio é uma loba que come tanta música, na verdade, que deu que fazer a esses e a muitos mais. Isto verificou-se, mas é claro, só se verificou ao fim de bastantes anos. Quando se estabilizaram. Exato. Houve ali uns anos realmente não digo de pânico, mas de grande preocupação no meio musical. Enfim, os conservatórios deixaram de ter a frequência que tinham. Enfim, Isso ainda hoje se reflete ainda hoje um pouco. Mas, em todo caso, hoje, realmente, as estações de rádio em todo o mundo começam a exigir material humano. E estão compensando amplamente aquilo que durante esses anos realmente não fizeram. Ou fizeram não deixaram fazer. Para completarmos esta conversa tão agradável, peço-lhe, se desejar, que dirija uma pequena saudação, como homem do mundo musical, a todas as pessoas que realmente se interessam pelos problemas musicais, aproveitando esta conversa e este momento em que tem o microfone à sua disposição. Aproveito para como tu gosto. Lamentando apenas que isto tenha sido uma conversa, pela minha parte, tão descosida e que eu não tenha podido, possivelmente, corresponder às suas perguntas que tinham interesse e que eu teria gostado de desenvolver. Mas, em primeiro lugar, como dizia o Pascal numa das suas cartas provinciais, desculpa esta carta ser tão grande, mas hoje não tenho tempo de a fazer mais curta. E assim estou eu. Nós não tivemos tempo de condensar isto. Isto foi, e por isso tenho pena de não ter correspondido devidamente. Mas aceito de braços abertos a sua sugestão e saúdo a todos aqueles na minha terra e até possivelmente fora dela, mas sobretudo em Portugal, que tantas compensações me têm dado neste espinhoso mistério e que tantos momentos de grande e profunda satisfação me têm proporcionado, visto que nós podemos viver sem muita coisa neste nosso ofício, mas o que não podemos, certamente, como eu disse ao Duarte Pacheco, é prescindir do público. E eu lhe disse que não podíamos prescindir do público direto, muito menos hoje podemos prescindir do público, porque ele passou de 2.000 pessoas a 20 milhões. Tenho, portanto, o maior prazer em saudar a todos e em agradecer à Igreja Esqueiro a oportunidade que me deu para o fazer. Oxalá, dentro em breve, veja realizado esse seu desejo do grande auditório de Lisboa, para que possa continuar a sua missão magnífica. E obrigado também, Pedro Freitas Branco. Igreja Esqueiro completará a entrevista com o maestro Pedro de Freitas Branco, confiando-vos o seu comentário habitual. Uma vez mais, o maestro Pedro de Freitas Branco esteve seguro e regeu de cor a partitura. O ritmo, a cadência desta entrevista foi marcada pelo entrevistado, oferecendo-nos curiosa interpretação da sinfonia da sua vida. O allegro vivace da infância, propiciando o admirável ambiente artístico, onde modelou a personalidade, a fuga das matemáticas para o moderato de uma carreira que despontava, o ataque com brio do maestoso da sua repercussão internacional, foram os andamentos principais desta conversa com o maestro Pedro de Freitas Branco, em fluente andante cantabile, reflexo de uma carreira escrita em crescendo na pauta da vida. Pedro de Freitas Branco demonstrou a sua qualidade de agradável conversador, com fácil acesso às recordações. A saudade de irmão e a grata recordação do aluno fizeram pronunciar esse nome brilhante de Luís de Freitas Branco, permanente lutador,
tentando sempre alargar os acanhados muros da nossa cultura musical. Gostamos francamente de conversar com o maestro Pedro de Freitas Branco.